que tanto buscamos. Ave Maria, Mãe do nosso Mestre Jesus, Mãe de toda a humanidade, rogai por nós, ó Mãe, que recorremos a vós neste instante de oração, nesse instante em que nos encontramos aqui, reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho, para pedirmos por nós, para pedirmos por nossos entes queridos, para pedir a proteção, o amparo e o socorro que tanto necessitamos. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia das graças de Deus. Ave Maria, cheia de saudade. Ave Maria, cheia das graças de Deus. Ave Maria, cheia de simplicidade. Ave Maria, cheia do amor de Deus. Ave Maria, cheia de humanidade. Ave Maria, cheia das promessas de Deus. Ave Maria, cheia de generosidade. Ave Maria, cheia do Espírito de Deus. Ave Maria, cheia do sim. Ave Maria, cheia do projeto de Deus. Ave Maria, cheia do Verbo encarnado. Ave Maria, cheia dos planos de Deus. Ave Maria, cheia de libertação. Ave Maria, cheia de salvação. Ave Maria, cheia da assunção de Deus. Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Ajuda-nos, ó Mãe, abrindo os nossos caminhos, colocando a Tua mão dadivosa sobre as nossas cabeças, nos cobrindo com Teu manto sagrado de amor e de luz, nos amparando nas horas difíceis, nos amparando em todos os momentos. Rogai a Teu Filho, ó Maria Santíssima, por todos nós que recorremos a vós. E nós rogamos também a Jesus, o nosso Mestre. Senhor, ensina-nos a amar, a fazer as coisas bem feitas, a olhar o futuro com bons olhos, a cultivar a paz com dedicação, a ter esperança, mesmo que o momento seja de angústia, seja grave. Ajuda-nos a nos sentir em boas condições, mesmo que tudo seja adverso. Nos ajuda a sofrer compreendendo o benefício do sofrimento. Nos ajuda a esperar com mais paciência, a procurar nos fazer mais como gente que pensa e como gente que vence. Nós te pedimos, ó Maria Santíssima, e pedimos a Teu Filho, põe sobre nós a Tua bênção, a bênção mais generosa, a mais profunda, a que alivia o nosso sofrimento. Sustenta-nos
nas provas da vida. Supre-nos na esperança e nos mantém na paz. Nós nos sentimos, ó Mãe, tua criatura, teus filhos, e queremos viver hoje pensando no amanhã, de olhos no que é da terra e o pensamento no que é de Deus, no que é dos céus. E por tudo isso, nós te agradecemos do mais profundo do nosso ser. Obrigada, obrigado, Senhor, muito obrigada. Obrigada, ó Mãe querida, pelo teu apoio, pelo o pulsar da vida, a vida dentro de nós. Quanta grandeza de vida, quanta beleza, quanto esplendor. Só mesmo o infinito amor de Deus poderia conceber tal magnitude. Só mesmo a sabedoria seria capaz de tamanha perfeição. Como se explica uma semente abandonar-se a si mesma para transformar-se em outras coisas e no final reproduzir-se em outras iguais a si mesma, a original, a mesma vida que da semente transforma-se em árvore e volta a repousar na semente. E está em nós. A nossa semente são os genes guardados pela sabedoria divina no tépido ambiente do óvulo e do espermatozoide. É uma grande maravilha o homem nascer das pequeninas sementes, transformar-se em corpo e dentro deste corpo estar novamente colocadas as sementes que manterão a espécie. Essa maravilha toda é a natureza. Louvemos a vida que palpita em toda parte, vida esplêndida, a centelha divina. Você é centelha divina. Todos nós somos a centelha divina de Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. E a vida em você, a vida corre em suas veias. Deus corre nas suas veias, nas nossas veias. Sinta esta vida, pense nela, exalte-a, pense: ó vida que há em mim, eu te agradeço, porque sinto que animas a minha alma. Cada célula do meu corpo retrata a tua presença. Tu me amas, pois me sustentas. Corres todo o corpo, vivificando-me, fazendo-me ouvir, fazendo-me falar. Sem ti, feneço como as árvores derrubadas,
e os animais abatidos. Obrigada, Deus. Obrigada, vida. Deus age e vibra em nós. Prova disso temos quando, ao agir conforme a nossa natureza divina, registramos um estado de paz e alegria. A presença de Deus em nós é também energia que pulsa em nós, e energia incomparável. Na energia divina, atenção, a rede é infinita e está em nós, mas como lâmpadas, reduzimos-as e deixamos aparecer apenas uma fraca luz. E é pelo amor, é pela meditação e a prece que aumenta-se a luz desta lâmpada que há em nós. Através da meditação e da prece, nós acendemos essa centelha divina, essa lâmpada que está dentro de nós. Lembremos-nos sempre que Jesus nos ensinou. Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a vosso Pai que estás no céu, que é a divina energia. Nós somos a lâmpada e Jesus é a divina energia. Então deixe brilhar a luz divina que há dentro de você. E vamos continuar com as nossas preces, as nossas vibrações, elevando o nosso pensamento, a Deus. Deixe as coisas ruins de lado, deixe os problemas por um instante ali do ladinho e dedique este momento a você. Dedique a fazer brilhar a vossa luz, a despertar essa luz divina que há dentro de você. E neste momento não existe problemas, não existe nada que possa tirar a sua paz, que possa tirar a sua luz. Imagine-se em um campo enorme, muito florido, cheio das mais perfumosas flores e plantas de todas as espécies. O vento que vem suave, batendo no seu rosto, o sol que ilumina, o sol que aquece, ao som dos pássaros, esta natureza viva, ela vibra dentro de nós neste instante e só reina a paz dentro do nosso coração. Deixe os pensamentos de lado por um momento, esses pensamentos ruins, e apenas se permita
este momento de paz e de tranquilidade. Pense nesta natureza viva. Pense numa cachoeira, onde suas águas límpidas e transparentes caem sobre as rochas e seguem o fluxo da vida. Vai adiante, correndo, até encontrarem outras águas. Pense em Deus, o Criador de tudo isso, o Criador do universo, o Criador que deu vida a tudo que há no universo, vida às plantas, aos animais, aos pássaros que cantam sua melodia, a vida que há em nós, uma vida abundante, uma vida de paz e de felicidade. Deus nos criou simples. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que encontremos a felicidade no nosso coração, para vivermos em harmonia com tudo que há no universo, com todas as vidas, respeitando todas as vidas, a natureza, os animais e a nossa espécie humana. Porque todos nós temos essa centelha divina. E se nós amamos o nosso Pai, nós também amaremos a natureza que foi criada por Ele. Nós também amaremos ao nosso próximo, que é a imagem viva de Deus criada por Ele. Então, que nós possamos viver com harmonia, viver com união, viver com sabedoria neste mundo criado por Deus. E Deus criou tudo de forma bonita. Deus criou tudo em harmonia, para ter harmonia, para ter a paz, para ter luz e para viver sempre em harmonia com as suas leis, as leis do universo, as leis dos homens, as leis da vida. Então que nós possamos neste momento libertar a nossa criança interior, a criança que habita em cada um de nós. E essa criança que há dentro de nós, ela desconhece o mal, ela desconhece a inveja. Essa criança é uma criança limpa, é uma criança pura conforme foi criada. Deus não criou o mal, Deus não cria o mal, Deus cria coisas boas, Deus criou o que é bom. O ser angelical, o ser de luz. E hoje quem mais se assemelha a esse ser criado por Deus são as crianças. Por isso que Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas. E todos aqueles que quiserem alcançar o reino dos céus, se assemelhem a uma criança, que seu coração seja como de uma criança pequena, que acabou de nascer, que não vê maldade em nada, que não tem rancor por nada, ela apenas sorri
sorri para a vida, sorri para todos. Então deixa essa criança que há dentro de você fluir, viver. Seja sempre esta criança que habita no seu ser. Deixe esse homem velho morrer. Deixe o homem velho morrer e nascer essa criança. Essa criança que não tem defeitos ainda, que ainda não foi corrompida pela sociedade, pelo mal que habita no coração da humanidade. Essa criança que ainda não aprendeu a invejar, a ser maledicente, a julgar, a condenar. Essa criança que vê todos como iguais, seus semelhantes, a imagem viva de Deus. Maria, sempre na frente. Peço oração para os meus filhos Ariel, a Elson, o Pablo, o Luiz, o Sérgio, a Tatiane e a Adriele e a Lili. Que Maria, nossa mãe, possa abençoar esses vossos filhos, pois também são filhos de Maria. Que ela também possa abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. E vamos continuar em oração. Vamos continuar com essa vibração, esses fluidos energéticos de cura dentro de nós, tirando de nós todas as impurezas, todas as tristezas, todas as mágoas, todos os ressentimentos, tirando tudo aquilo que não faz parte de Deus. Porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é caridade, Deus é vida, Deus é harmonia, Deus é simplicidade, porque Deus é amor, o amor vivo, o amor abundante, e que esse amor se espalhe no meio de nós, que esse amor se espalhe em todos os lugares, em todos os mundos habitados, em lugares onde há guerra, onde há dor, sofrimento, angústia, que este amor venha transformar, venha modificar, que esse amor venha curar. Ó Virgem Maria, Mãe da fé e da esperança, modelo para esta humanidade curvada pela indiferença, pelos rancores, fazei-nos, ó Mãe, disponível como vós, para aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, para engrandecer e louvar a sua misericórdia. Sou católica com muito orgulho, católico, evangélico, budista, espiritualista, espírita, não importa qual a nossa religião, o importante é que nós sigamos as leis de Deus. O importante
é que nós respeitemos as leis divinas e as leis do próximo, que nós aprendamos a respeitar o nosso próximo, que nós aprendamos a vivenciar aquilo que nós aprendemos na religião de onde fazemos parte, seja ela qual for, porque todas as religiões, elas ensinam e pregam o amor, a fraternidade, a humildade. O nosso Cristo, nosso Mestre, é um só para todas as religiões. Ele veio para salvar a todos, sem distinção de cor, raça, crença, religião. Então todas as religiões são abençoadas, desde que essa religião nos modifique, desde que nós possamos vivenciar, dar testemunho daquilo que aprendemos na nossa religião. Não é só ouvir a pregação do dia, não é só ouvir o Evangelho, não é só estudar o Evangelho, é viver esse Evangelho, é vivenciar, é testemunhar, é agir como Cristo agia, é amar como Cristo amava. E Cristo não amava religiões, Ele amava pessoas de todas as religiões, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as crenças. Jesus não veio pregar religião, Ele veio pregar amor. Ele não veio para dizer qual religião nós devemos seguir ou não, que esta ou aquela religião é melhor do que a outra, porque os ensinamentos do Cristo são um só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E estes são os ensinamentos do Cristo. Então a minha religião é Cristo. Eu sirvo ao Cristo. Eu me dedico aos ensinamentos do Cristo. E eu não sou católica, mas já fui católica. E isso não interfere em nada. Isso não importa nada. Porque o meu Pai, que é Deus, é um só. Ele é o Pai de todas as religiões. Ele é o Pai de todas as pessoas. Ele é o Pai de todo o universo. E Jesus Cristo, o vosso Filho e o nosso irmão, que veio para nos salvar, é o mesmo em todas as religiões. Não existem dois Cristos, não existem dois deuses, não existe duas Maria, dois José, é um só. Então, meu irmão, não importa qual é a tua religião, apenas sirva, ame, dê exemplos, siga os caminhos que Jesus seguia, respeitando e amando o vosso próximo, independente de quem seja,
independente qual a classe social, independente qual o credo, a religião, nós somos todos irmãos, nós somos todos uma grande família terrestre e como tal nós devemos nos amar, nos respeitar e vivenciar os exemplos do nosso Mestre, praticar as suas leis e os seus mandamentos, aonde você estiver, seja qual religião você for, nem que você não tenha religião nenhuma, mas se você praticar a lei do amor, da caridade, da fraternidade, se você tem respeito pelo seu próximo, você é um cristão, você é filho de Deus e você é um servidor fiel. Ó Virgem Maria, Mãe de fé e da esperança, modelo para esta humanidade curvada pela indiferença, fazei-nos disponível como vós para aceitar a vontade do Pai, para engrandecer e louvar tamanha e divina misericórdia. Ó Maria, Mãe de fortaleza, vós que conheceis o nosso coração, o coração de cada um desses irmãos, não permita que nós desanimemos diante das provas da vida. E em vossas mãos nós entregamos confiantes a nossa vida, a vida daqueles que amamos, a vida daqueles que estão dentro de casa conosco, a vida dos nossos amigos e a vida dos nossos irmãos. Curai as nossas feridas e acompanhai-nos no caminho, pelos caminhos da vida, com a vossa ternura, com o vosso amor. Ó Maria, cheia de graça e do amor de Deus, Mãe do amor, que a vossa presença nos leve a gozar da alegria de vivermos unidos em comunhão, de vivermos bem com o nosso semelhante, com a nossa família, em nossos lares, em nosso local de trabalho. Ajudai-nos a transmitir a ternura e o amor de Deus aos nossos netos, aos nossos filhos, aos nossos amigos. E que além de orar por eles, nós possamos orar com eles. Nós vos agradecemos, ó Deus da vida, ó Jesus Cristo e Maria Santíssima, por vivenciarmos esse encontro, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, neste dia, nesta segunda-feira, mais uma vez, e elevamos os nossos corações para agradecer o dom da vida, e que a exemplo de Jesus, o Teu Filho, ó Maria, nós encontremos na fé e na família, e em Deus,
a força que precisamos para superar todas as dificuldades que vierem e viver com alegria e esperança. Concede-nos a paz interior, a gratidão pelas bênçãos recebidas e a certeza de que a missão do Cristo na terra, a missão do vosso Filho Jesus, ainda não foi concluída. Que os ensinamentos, que seus ensinamentos e exemplos continuem a nos inspirar, a inspirar as novas gerações que aí estão, as que ainda virão, guiando-nos sempre no caminho da justiça e da bem-aventurança. E que assim seja. Graças a Deus, e sejam todos bem-vindos a mais este dia de oração, de elevação da alma, de elevação do espírito, de renovação das nossas forças. E nós precisamos renovar as nossas energias, renovar as nossas forças sempre, através da oração. Porque a oração, ela nos liga a Deus, ela nos liga com as forças do bem, ela nos liga com o céu e trazem para nós o socorro, o amparo, a proteção que nós precisamos. Gratidão, Senhor, gratidão. E em tuas mãos, ó Maria, e nas mãos do teu Filho Jesus, nas mãos de Deus, o nosso Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego a minha família, eu entrego o meu sustento e também de todos esses irmãos que aqui estão comigo em oração. Nós te pedimos, Senhor, que nos momentos de angústia e futuro incerto, não desampare os seus filhos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de todos que padecem, de todos que sofrem, de todos que se encontram doentes nos hospitais, de todos que se encontram de alguma forma encarcerados injustamente. Tem de misericórdia também, Senhor, desses irmãos que andam pelos maus caminhos, se distanciando dos caminhos que levam a Deus e ao amor. Nós te pedimos misericórdia por eles, pois eles são mais necessitados de amor do que nós, que já conhecemos o teu amor, que já conhecemos os caminhos que levam a Deus. Esses irmãos que estão distantes de Deus são os que mais precisam da misericórdia divina. São os que mais precisam do nosso olhar misericordioso. Pois aquele que planta, a gente sabe que colhe
colhe exatamente aquilo que plantou. Então nós pedimos misericórdia, Senhor, por esses que não aprenderam a amar, que não aprenderam a andar pelos caminhos de Deus, que não aprenderam a orar. Te peço, Senhor, derrame tuas graças sobre nós, sobre nossa família, sobre nossos amigos. Nos cubra com seu manto de proteção e de tudo que se passa neste mundo, de todas as angústias, de todos esses momentos difíceis que estamos vivendo, principalmente por esses tornados, esses ventos fortes, essas chuvas em abundância. Renove, Senhor, as nossas forças. Renove, ó Mãe querida, as nossas forças, para que possamos seguir em frente, sem desanimar, sem reclamar, sem nos desviar dos caminhos que levam a Deus, sem nos desviar do caminho do bem, com saúde, paz, amor e alegria. Eu te peço, Senhor, sara os homens de coração endurecido, sara esse coração endurecido dessa humanidade, Senhor. Amolece esses homens de coração duro e impiedosos, que tiram a vida do seu irmão, que tiram a vida de crianças impiedosamente, que tiram a vida de pais e mães de família, deixando seus filhos órfãos, que tiram brilho nos olhos de um pai, de uma mãe, que perderam seus filhos, e que tiram brilho dos olhos dos filhos que perderam seus pais. Deus Pai Todo-Poderoso, caminha, Senhor, pela minha casa, pela casa desses irmãos que aqui estão, e leva embora, Senhor, as nossas preocupações infundadas, os nossos problemas difíceis, de difícil solução para nós, aquilo que o homem não é capaz de solucionar. Leva embora, Senhor, as doenças do corpo, da alma, da mente. Cuida e sara, Senhor, a todos nós. Cuida e sara essa humanidade doente do espírito. E por causa do espírito doente, adoecem também o seu corpo. Cuide e sara, Senhor, da minha família. Cuide e sara dos meus amigos. Cuide e sara a todos esses irmãos que aqui estão comigo em oração. Também seus entes queridos. Nos abençoe e nos dê o livramento da maldade alheia e também da maldade que ainda habita o nosso coração. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus que essas orações sejam direcionadas a todos os necessitados, a todos os irmãos que aqui estão, aos seus filhos amados, seus entes queridos, que Maria Santíssima, que é a mãe de todos nós, possa olhar por cada filho seu. Oração pelos seus filhos que foram embora. Que Deus tenha misericórdia de suas almas, que o socorro venha e que esta mãe, essas mães que tiveram seus filhos levados embora pela maldade dos nossos irmãos, elas consigam serenar os vossos corações e perdoar como Jesus perdoou, para poder libertar os vossos filhos desta dor. Porque esta mãe, ela quer o melhor para o seu filho, para o espírito dele que segue vivo no plano de Deus, pois o espírito é eterno. Mataram apenas o corpo físico destes filhos teus, mas o espírito, este ninguém consegue destruir. O espírito desses teus filhos continua vivo. Estão em outro plano, mas vivos. E eles sentem cada vibração. Eles recebem cada oração tua. Cada oração a eles ofertada. Então, pelo bem desses que já se foram, para que eles vivam bem, para que eles tenham e encontrem a paz em seus corações, para que eles possam perdoar os seus agressores e viver uma vida de comunhão com Deus. Que eles possam perdoar e que você, mãezinha, você seja o caminho do perdão, você seja o caminho da redenção. Ore para os vossos filhos. Ore sem dor, sem tristeza, pois o Deus que é perfeito, Ele não dá a vida para que a vida se acabe com a morte do corpo. Ele dá a vida para que a vida seja infinita. A alma é infinita, é imortal. Mas para que possa ser feliz do outro lado, tem que fazer como Jesus falou, como Jesus fez quando foi crucificado naquela cruz. Jesus falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que aprender a perdoar e entender que a vida segue seu rumo, neste plano ou do outro lado da vida. O espírito permanece vivo, ele permanece sentindo as mesmas necessidades que antes sentiam. Então, que as mãezinhas, as famílias desses que já se foram, possam orar
e ensinar-lhes o caminho da redenção, ensinar-lhes o caminho que leva à luz, que leva a Deus, através da harmonia e do perdão. Então, que os nossos irmãos que já se foram, eles possam encontrar a luz na escuridão em que alguns possam se encontrar, nas incertezas, nas dúvidas, no medo, no desentendimento, que eles possam encontrar esse fiozinho de luz que os conduzirá ao reino de Deus, a este mundo melhor. Então, por esses irmãos e por todos nós, vamos fazer a oração da serenidade. É o que nós precisamos encontrar no nosso coração. Serenidade, paz, harmonia, para poder vivermos bem. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar as que são possíveis de mudar. E sabedoria para saber a diferença entre uma e outra. Que eu saiba viver, Senhor, a cada dia como se fosse o último, com sabedoria, com responsabilidade, e saber aproveitar cada momento, cada dificuldade. Que as dificuldades sejam vistas como caminho de superação para encontrar a paz. Que eu saiba, Senhor, a teu exemplo, amar e perdoar a todos conforme a tua vontade. Que eu seja merecedor, Senhor, das tuas infinitas graças. E no silêncio, Senhor, no silêncio deste novo dia, desta nova semana que se inicia, eu venho pedir-te a paz nos lares, a paz nas famílias, em todos os lares, a paz na nação, a paz no mundo, principalmente nos que se encontram em guerra, e principalmente a paz dentro do nosso coração. Eu quero neste dia, Senhor, olhar a todos os meus irmãos em Cristo com olhos de amor, ser mais paciente, compreensiva, mansa e humilde de coração. Quero pedir, quero poder, Senhor, olhar o outro e ver além das aparências e enxergar a todos os teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, enxergar somente o bem em cada ser humano, sem julgamentos, sem calúnia, sem ódio,
sem rancor, sem desejo de vingança. Preenche, Senhor, enche o nosso espírito de bênçãos, de alegria e bondade. O seu coração precisa de paz e também transmitir essa paz. Se você quer que seus filhos estejam em paz, você tem que se harmonizar. É difícil, eu sei. É difícil a gente conseguir superar a dor da perda. Mas a gente não perdeu eternamente. Olhemos o exemplo de Maria, nossa mãe, que viu diante dos seus olhos o seu filho em sofrimento, em dor, que viu seu filho ser crucificado, morto e sepultado. E esta mãezinha, que é Maria, ela perdoou. E hoje ela vive do lado do seu filho. Ela está presente ao lado do seu filho. Então que nós, a exemplo de Maria, nós também possamos encontrar a paz, o perdão para esses seres que tiraram a vida de seu filho e mandar transmitir a eles a paz, o equilíbrio e entender que essa separação, Neide, é apenas temporária. Esta separação, minha irmã, é apenas momentânea, mas que eles estão vivos em algum lugar deste mundo imenso de meu Deus, nesse mundo invisível aos nossos olhos. Sinta os seus filhos com o coração, transmita a eles o amor que você tem por eles, e não angústia, não tristeza, não lágrimas. Não envie para eles a dor que você sente. Envie para eles o amor que você sempre teve por eles. Envie vibrações de luz para ele. Mentalize eles bem aonde eles se encontram, do outro lado, esperando o momento do reencontro. Pois este dia virá, este momento do reencontro, um dia se dará. E Deus, Ele não separa nunca aqueles que se amam. Deus não faria isso com a mãe, dando seus filhos para cuidar e levá-los para sempre. É apenas uma separação momentânea, mãezinha. Conforta o seu coração, confia em Deus, permanece na oração e agradece a Deus pelo tempo que você teve na terra junto com seus filhos. Só um minuto aqui de fazer essa atividade durante a live. Que atividade foi essa, meu Deus? Pronto. Então, esses filhos, esses irmãos nossos, que já partiram para a pátria do Cristo, eles precisam
que nós mandemos para eles oração, boas energias, todo o nosso amor. E a gratidão a Deus pelo tempo que Ele nos deu para cuidarmos desses seres, né? Por confiar a nós a responsabilidade com esses filhos de Deus, que na verdade são filhos dele, a nós foram apenas emprestados momentaneamente. Nada é nosso, nada nem ninguém, nada nos pertence neste mundo. É tudo de Deus, toda vida é dele, cada ser que ele manda para nós cuidarmos é dele, pertence a ele e não a nós. Então nós agradecemos, ó Senhor, por confiar a nós a responsabilidade de educar e criar os nossos filhos, que são teus filhos. Então pedimos ao Senhor que Ele encha o nosso espírito de bênçãos, de alegria, de bondade, de amor, e que todas as pessoas que se aproximarem de nós durante todo este dia, durante toda esta semana, eles sintam a presença de Deus em nós e que nós revelemos a Deus para todos, para que conheçam as suas palavras, para que conheçam as suas graças, a sua misericórdia, que nós possamos ser instrumento do amor de Deus, sementes do bem eterno. E a ação da prece, ela tem um poder que nós desconhecemos. Pela prece, o homem atrai o concurso, o homem atrai a luz, ele atrai os anjos guardiães, ele atrai as forças do alto que vêm nos sustentar nas nossas turbulências, vem nos inspirar e dar bons pensamentos. Através da prece, nós adquirimos a força para vencer todas as dificuldades e voltar ao caminho reto, que dele nos afastamos em algum momento. E também podemos desviar de nós os males que atraímos com as nossas próprias faltas. Então vamos sempre recorrer à prece. O poder da prece está no pensamento, está na fé, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que ela é feita. Pode-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou com outras pessoas. Isso não tem importância, né? O importante é a sua prece. E a sua prece terá mais força quando feita com sentimento,
quando feita com coração, quando feita com fé, a sua fé pode valer mais do que 1000 pessoas, 100 pessoas orando juntas. Porque às vezes temos várias pessoas orando juntas, mas elas estão falando palavras decoradas. Elas estão falando automaticamente como robôs. E não está saindo o sentimento dos vossos corações. E às vezes uma pessoa sozinha, com muita fé, muita obediência às leis de Deus, ela consegue abrir as portas do céu. Ela consegue fazer feitos inacreditáveis. Nós temos um exemplo disso em Bonito, lá do Iguaçu, onde aconteceu esse furacão, né? Esses ventos fortes, nesses dias, onde uma cidade inteira foi devastada pelos ventos, mansões, edifícios, carros, ônibus foram levados pelas tempestades fortes, pelos ventos fortes. E no meio daquela cidade se destacou uma pequena casa, um casebre simples, intacto. Ao final da tempestade, as pessoas viram no meio de toda aquela destruição, das casas ricas, empresas feitas por arquitetos, aquela casa humilde de madeira se mantinha em pé no meio de toda aquela destruição. E o que aquele casal falou quando foram entrevistados? O que eles poderiam dizer do fato da casa deles não ter sido destruída? Ela falou: nós pegamos a Bíblia e conversamos com Deus. Senhor, se eu sou tua fiel servidora, Senhor, protege a minha casa. Eu acredito que a oração daquela mulher naquele momento, o sentimento colocado naquela pequena prece, naquele pequeno pedido, junto com o merecimento de ser uma boa filha e obedecer às leis e os mandamentos de Deus, mexeram os céus e a terra, desviando os ventos daquela humilde casinha que não foi construída por nenhum arquiteto. Foi feito com material frágil e simples, por um pedreiro humilde e simples. Então a gente vê que não é